Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre pronomes, tá certo? Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre os pronomes pessoais, entre outros, tá bom? Os pessoais, eles são aqueles que vão indicar as três pessoas do discurso, tá? Eu, tu, ele, no singular, e nós, vós, eles, no plural. Como aqui no Brasil, o vós raramente é empregado em conversas informais e situações cotidianas, muita gente utiliza vocês para substituí-lo. Tá? Nunca se esqueça que todos os pronomes pessoais são pronomes substantivos também. Tá? Como eu falei na última aula, os pronomes pessoais também são considerados pronomes substantivos. Por quê? Porque os pronomes eles vão substituir quem? O nome, certo? E o nome dentro da língua portuguesa corresponde a qual classe gramatical? Se for nome, é um substantivo. Acertou quem disse em casa. Esse tipo de pronome é classificado entre retos e oblíquos. De acordo com a função que desempenham na oração, os pronomes do caso reto exercem funções de sujeito, ou seja, na afirmação, ela canta muito bem, a palavra ela é um pronome pessoal do caso reto. Então, quando se fala em pronomes pessoais do caso reto, nós estamos falando eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá bom? Vamos lá. Nós vemos aqui uma tabelinha com os pronomes pessoais do caso reto. E são as pessoas do discurso. Nós temos quem? Três pessoas. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira, quem fala, né, eu. A segunda, com quem se fala. E a terceira, de quem se fala. Observe aqui esse quadro. Né? Nós temos aí os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, no singular. Nós, vós, eles ou elas, no plural. Os oblíquos, que são átonos, né? Que são fraquinhos na pronúncia, não são acompanhados de quê? De preposição. Tá? São o me, o te, o se, o lhe, o o, o a, o nos, o vos, se, lhes, os, as. Tá certo? Aí já é o plural. E os pronomes oblíquos tônicos, que são aqueles mais fortes, já são acompanhados de preposição, que é o mim, o ti, o si, ele, ela, no plural. Nós, vós, si, eles, elas. Tá certo? Uma observação sobre o pronome pessoal. A tradição ela vai considerar três pessoas dentro do discurso. Porém, para a moderna gramática de português do professor Evanildo Bechara, como eu falei na última aula, ocorrem apenas duas pessoas do discurso, uma vez que a terceira representa o quê? Uma não pessoa pelo fato de não poder determinar. Porque dentro do discurso estamos aqui eu e você aí de casa conversando, certo? Então nós temos a primeira pessoa que sou eu e a segunda pessoa que é tu, certo? E quem é a terceira pessoa dentro desse discurso? Não temos ela determinada, então ou seja, uma não pessoa. É algo de que nós estamos aqui pronunciando, falando, certo? Vamos lá. Então nós temos aqui algumas curiosidades sobre a colocação pronominal. Não se coloca pronome pessoal do caso reto depois de verbo, né? Tem as exceções, lógico. Os pronomes pessoais do caso reto, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles, nunca podem vir após verbos, tá? A não ser que eles estejam ligados, né, ao verbo por meio de quem? Do hífen. Então, vai ter sempre o hífenzinho depois do verbo, como nós vamos ver aqui nesse exemplo. Prestem atenção. Ver ele. Está correto falar ver ele? Não. Mesmo que a gente utilize diariamente na nossa fala, né, mas na nossa escrita, não podemos utilizar dessa forma. Então, como seria vê-lo? A gente coloca ali o verbo, o hífen e o pronome que corresponde à pessoa, tá certo? Continuando, não se usa pronome pessoal do caso reto após preposição, apenas se houver um verbo depois. Vamos ver aqui, os mesmos pronomes citados acima não podem ser colocados após as preposições, por exemplo, de, em, para, até, por, desde, entre, enfim, as preposições. Neste caso,
eles devem ser substituídos por pronomes pessoais o quê? Oblíquos tônicos, tá? Ou equivalentes. Por exemplo, para eu, né? Isto é para eu. É correto? Não. Isto é para mim. Encerrei a frase. Agora, se eu fosse falar, este livro é para eu ler. Se tem um verbo depois, aí está correto afirmar. Muitos se utilizam na oralidade, na fala, para mim ler. Não é a forma correta, tá? A forma correta é para eu ler, para eu ver, para eu ouvir, para eu estudar. Tá percebendo que sempre depois do pronome tem um verbo? Tá? Se não tiver, é para mim. Aí encerrou, tá bom? Vamos lá, continuando. Nós temos agora os pronomes possessivos. Já a própria palavra já diz, posse, tomar posse daquilo. Os pronomes possessivos, como você já deve imaginar, são aqueles que você usa para falar de algo que indica posse em relação a alguém da conversa. Um exemplo claro está na afirmação de João. Fernanda é minha mãe. Eles transmitem o quê? A ideia de posse, de domínio. Você sempre pode usar esses tipos de pronomes para falar de alguma coisa que você ou outros têm. Pode ser um objeto, um sentimento, uma relação, um espaço, etc. Vamos ver aqui, né, a relação de cada um correspondendo à pessoa do discurso, tá? A pessoa do discurso aqui são quem? São três. Primeira, segunda e terceira pessoa, tá bom? Vamos observar aqui. Quem corresponde à primeira pessoa do singular? Meu, minha. No plural, meus, minhas. Segunda pessoa do singular, teu, tua. No plural, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua ou seus e sua. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Seus e suas. Seu ou sua. Tá percebendo aí? Então ele tem a variação do singular para o plural. Esses aí são alguns exemplos de pronomes possessivos. E os interrogativos nós também temos. Eles são utilizados para quê? Para perguntar. Já está escrito aí no próprio tipo. Interrogativos. Quando você pergunta que horas são, qual é o dia certo para entregar um trabalho, quem vai na sua festa de aniversário, ou quando essa pessoa sairá de casa, está fazendo uso de pronomes interrogativos. Esses auxiliares servem para formular perguntas tanto diretas quanto indiretas. Como assim perguntas diretas e indiretas? Pergunta direta é quando ele vem marcado pelo sinal de pontuação e interrogação. E indireta é quando ele não vem com essa marcação, tá bom? Existe pergunta com outro sinal? Existe. Às vezes ela vem com um pontozinho final, né? Às vezes ela vem apenas como se fosse uma pergunta retórica que não necessita de uma resposta, tá? Então vamos ver aqui, nós temos alguns exemplos desse grupo de pronomes. Que, quem, qual, quais, quanta, quanto, quantas e quantos, tá? Olha aqui dentro dessa tabela. Nós temos os que variam e os que não variam. Por que varia? Porque ele pode sair do singular para o plural. E o que não varia são aqueles que não mudam sua forma, tá certo? Como o quem e o que, tá? Vamos lá. Vamos partir aqui para o nosso exercitando. Nós temos aqui uma tirinha que diz o seguinte: vamos massacrá-los, vamos arrasar eles, vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto, em vez de pronome oblíquo, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Esse uso ele é inadequado, pois contraria o uso previsto para o registro oral da língua, contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto, gera inadequação na concordância com o verbo, gera ambiguidade na leitura do texto ou apresenta dupla marcação de sujeito? E aí, o que foi que essa cobrinha ali ao falar vamos arrasar eles cometeu? Contraria o quê? A marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. Por quê? Porque na frase vamos arrasar eles,
o pronome pessoal do caso reto, eles, foi empregado como objeto direto da locução verbal vamos arrasar, contrariando uma norma culta formal da língua portuguesa, segundo a qual esse caso do pronome eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas serve para marcar a função sintática do sujeito. Portanto, na norma padrão, a fala do segundo quadrinho deveria ser o quê? Vamos arrasá-los, tá certo? Pronomes pessoais do caso reto, se for depois de verbo, tem que vir separadinho por hífen, tá bom? Juntinho ali por hífen. Não se esqueça disso, nós falamos anteriormente, tá bom? Vamos ver aqui o próximo. Este inferno de amar, como eu amo, quem mo pôs aqui n'alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói, como é que se veio atear? Quando se há de apagar? É um poema da Almeida Garrett. No texto, os pronomes eu, quem, este são respectivamente, então correspondem a quais pronomes aqui dentro desse discurso? Vamos ver. É um pronome indefinido, pessoal, indefinido, ou são pessoal, interrogativo, demonstrativo, pessoal, indefinido, demonstrativo, interrogativo, pessoal, indefinido, indefinido, pessoal ou interrogativo? E aí? Seria o quê? Pessoal, né? Eu, pronome pessoal do caso reto, interrogativo, quem, né? E demonstrativo, este, tá certo? Acredito que todos tenham acertado esta questão, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje sobre esses pronomes, para que você venha dominar esse assunto, ou pelo menos tirar suas dúvidas, né? Reveja esta aula na plataforma Eduque, tá? Anote, né? Faça os quadrinhos, tá bom? Reveja, tente reproduzir isso no seu diálogo, na sua escrita, porque geralmente quando a gente usa o WhatsApp, nós escrevemos de forma como se a gente estivesse ali conversando, falando com nossos colegas, né? Como se fosse uma conversa informal. Então tente agora, pelo menos no seu grupo de escola, escrever com uma forma mais, usando o padrão da língua portuguesa, usando esses exemplos que nós demos hoje de pronomes, tá bom? Então essa é a aula de hoje, até a próxima.